Oi de novo, pessoal. Oi. Pronto, agora sim. Que bom. Agora funcionou. Viu? Às vezes é só um Ótimo. pouquinho de paciência. Então, bom, pessoal, deixa eu repetir a introdução que eu fiz aqui para quem está chegando agora. Meu nome é Clara Leitão, muito bem-vindos a mais uma live do nosso Eleva Conecta. O Eleva Conecta é a nossa série de conteúdos aqui na Escola Eleva. Nas últimas semanas e pelas próximas semanas a gente tem conversado aqui, vai conversar mais sobre alguns temas super importantes da nossa proposta. Hoje a nossa conversa é sobre escolhas e carreiras na escola e por isso a gente trouxe aqui a Annie Kim, que é a fundadora do nosso programa de counseling e do Eleva pelo Mundo. Então a ideia é a gente conversar aqui um pouco hoje sobre como acontece esse trabalho do counseling, de guiar os nossos alunos até as suas escolhas de carreira, de futuro, desde que tipo de curso eles pensam em fazer, até que universidade eles pretendem aplicar, que tipo de atividade eles deveriam fazer para serem mais atrativos para essas universidades e por aí vai. Antes da gente começar o papo com a Anne, só queria lembrar que, como todo evento do Eleva Conecta, esse papo aqui nosso rendeu um e-book e a gente vai mandar para os e-mails de todo mundo cadastrado no Eleva Conecta nos próximos dias. Então, ainda dá tempo de você se cadastrar lá no nosso site, o link está na nossa bio. E só precisa se cadastrar uma vez. Se você já se cadastrou para outros eventos do Conecta, pode esperar que o e-book vai chegar no seu e-mail, assim como todos os conteúdos do Conecta. Bom, vamos falar com a Annie. A Annie, ela tem 15 anos de experiência em counseling. Ela fundou o programa de aconselhamento Eleva pelo Mundo e o setor de counseling da Escola Eleva. Ela tem MBA pela Wharton School e está fazendo o segundo mestrado em Harvard, em psicologia. Além disso, Annie é mãe da Escola Eleva também, de duas alunas maravilhosas. E aí, Annie, dá um oi para o pessoal, fala um pouquinho de você antes da gente começar a conversa. Olá, oi. Peço desculpas, eu estou super novo no Instagram, então se tiver algum problemas técnicos, é absolutamente minha culpa. Obviamente, eu não sou brasileira pela, né, o meu sotaque. Eu sou coreana, americana, casada com carioca. Então, estou aqui no Brasil 15 anos e, como a Clara mencionou, com duas filhas, meia brasileiras. Eu estou com esse setor de educação também, 15 anos, ajudando as escolas e ampliando a presença deles internacionais e também ajudando alunos e profissionais nos objetivos de alcançar os sonhos deles na educação fora. Então, estou muito empolgada para participar. Obrigada, Clara. Maravilha, Anne. A gente que está muito feliz de ter você aqui. É um assunto que a gente é muito apaixonado e que bom que a gente vai poder dividir um pouquinho com quem está assistindo sobre esse seu trabalho incrível. Então, acho que a gente podia começar, Anne, dando uma explicação bem básica para o pessoal de o que é counseling, né? O que é o counseling, se você tivesse que explicar para alguém que não faz ideia, que nunca ouviu falar, e até puxando um pouco do papo que a gente teve hoje mais cedo, acho que nessa sua resposta vai ter um pouco também de por que é tão difícil achar uma tradução para counseling em português. Absolutamente. A gente traduz muita coisa para português, mas counseling a gente nunca achou a palavra certa. Às vezes se chama aconselhamento educacional, mas na nossa visão e nas muitas escolas internacionais, essa palavra counseling é muito mais além de parte acadêmico, que é muito, às vezes, a comunidade brasileira acredita que counseling é só focado nisso. Para explicar counseling, a gente tem que falar um pouquinho sobre o sistema educacional e comparar um pouquinho o Brasil com sistemas fora. Então, o Brasil, a gente quando pensar qual é o sucesso, qual é o objetivo depois da escola,
a gente pensa nas universidades. E para alcançar universidades melhores, a gente tem que focar nas provas, né? Enem, vestibular. Então, tudo como dizer, os fatores que vai definir seu futuro de sucesso depende muito na prova. Só parte cognitivo, educação, ou acadêmico, quer dizer. Então, quando a gente pensa nos sistemas educacionais nos outros países, não é somente acadêmico. Tem o que se chama admissão holística. Então, essa visão de como um aluno pode ter sucesso na minha universidade, eu penso que o aluno vai oferecer muito mais além de sua nota. Então, esses outros fatores que são não cognitivos, a gente pensa para desenvolver no aluno durante, né, o tempo que eles estão na escola. Então, por isso, essa palavra counseling não é somente escolher universidade, fazer, né, o formulário para aplicar fora. Realmente é muito mais um trabalho que a gente chama compreensivo, porque a gente trabalha com o aluno por vários anos. Então, o que a gente tentar pensar quando a gente está desenvolvendo o aluno é exatamente o que universidades e empresas no futuro vai precisar, que não é somente uma nota na prova, são habilidades de século XXI. Então, as características como a comunicação, pensamento crítico, liderança, trabalhar em equipe, tem essas características que a gente pode já pensar desenvolver durante o ensino médio e até Fundi 1, para chegar na universidade, preparar para contribuir, não só receber educação. E isso que é um pensamento um pouquinho diferente na educação superior fora, em comparação do sistema educacional aqui. Mas eu vejo que está mudando aqui também. Por exemplo, INSPER, em São Paulo, eles oferecem entrevista. Então, tem outros também particulares que a entrevista faz parte do processo de admissão. Então, a gente vê também no Brasil que tem essas mudanças, que vai considerar a candidatura do aluno muito mais do que só uma nota na prova. Legal, Anne. E você pode explicar um pouquinho para a gente melhor como funciona o counseling na Escola Eleva, então? Como é esse trabalho de vocês? Então, na Eleva, a gente tem um programa que a gente chama Eleva pelo Mundo. Tem esse nome, é um tipo apelido, porque a gente começou a Eleva pelo Mundo antes que a Escola Eleva abriu. Então, começou com as marcas dos colégios premiums, né? Elite. Na verdade, começou com a Escola Elite no Rio. Então, se chama Elite pelo Mundo. E quando a Eleva Educação cresceu, né? Agora é Eleva pelo Mundo. Então, esse trabalho que a gente faz era sempre para ajudar os alunos com super potencial a alcançar os sonhos de estudar fora. Quando a Escola Eleva abriu em 2017, eu entrei para construir esse departamento dentro da escola, porque como muitos outros escolas internacionais têm um departamento focado nisso, porque, como eu falei, que tem que desenvolver aluno já desde 9º ano. E por que 9º ano? Porque fora do Brasil, ensino médio é 4 anos. Então, muitas universidades vão querer ver o aluno, a candidatura do aluno desde 9º ano, os últimos 4 anos. Então, por isso a gente já trabalha com o 9º ano. A gente fala que 9º ano é ano de discovery, de descobrir. Porque no 9º ano você ainda não está ainda no ensino médio, você está pensando quem sou eu,
o que eu gosto, o que são meus interesses, talentos. E é hora de pensar como vou usar as oportunidades que tem na escola dentro e fora. 10º ano, a gente fala que é um período de optimismo e de participação. E quando você aprofunda mais em atividades, você começa a desenvolver projetos pessoais. E na escola leva, particularmente, como é ano que você vai escolher IB, International Baccalaureate, também é um ano muito importante. Porque é a primeira vez que os alunos vão fazer uma escolha muito importante, que vai definir os próximos anos. O 11º ano, a gente fala, é ano de autoeficácia, né? É quando você toma conta das suas decisões e você vai fazer as provas ou qualquer requerimento das escolas que você vai pensar no ano que vem, mas você já está planejando terminar tudo. Porque no último ano, 12º, quando a gente aplica mesmo, ainda muitos brasileiros vão aplicar para o Brasil, vai estudar para Enem e vestibulares. Então, para fazer esses caminhos paralelos, Brasil e internacional, tem que planejar tudo direitinho. O último ano fica muito pesado, mas é possível fazer se fazer com calma, para não deixar tudo para o último ano, porque a gente sabe que esse último ano é bem pesado. Então, assim que a gente trabalha em Botafogo. Anne, você falou que esse trabalho começa desde o Fundamental 2. Na Barra, a gente começou, só para dar exemplo mesmo para as pessoas, na Barra a gente já começou o Fundamental 2 esse ano e eu sei que você já fez algumas coisas por lá. Até para a gente começar a exemplificar para o pessoal que está assistindo a gente, qual é o trabalho do dia a dia seu e da sua equipe de counseling? Explica um pouquinho para a gente o que já foi feito na Barra e aí trazendo até para Botafogo e Barra, os dois, até para a gente entender melhor como é o dia a dia da equipe de counseling nesse trabalho. Sim, então, o dia a dia, como a gente encontra os alunos e pelas turmas dentro do classroom, dentro das salas deles, é tipo workshops. Então, dependendo do ano, a gente encontra mais ou menos. Então, no ano, normalmente, a gente trabalha com workshops uma vez por mês, ou às vezes 2 vezes, dependendo do que está acontecendo naquela época do ano. Então depende também, 10º ano, por exemplo, estamos um pouquinho mais com eles, porque essa questão de escolha é importante para IB. Então, a gente trabalha com eles em grupo. Então, a gente, na verdade, a gente fala que tem 3 níveis, né, de interação. O nível 1 é grupo, né? A gente entra na sala e a gente trabalha em grupo para todo mundo receber o trabalho. Nível 2, e a gente identificar, né, algumas pessoas querendo mais ajuda ou que alguma coisa específica, que a gente também trabalha one-on-one, né? E também o primeiro nível, né, é quando também a gente tem que identificar também, às vezes, pessoas que precisam mais ajuda. Às vezes eles não sabem que eles não estão acompanhando. E se eles não entregar agora, isso vai prejudicar depois. Então, a gente tentar identificar esses alunos durante o processo para não ter surpresas no final. Porque realmente, se não acompanhar com calma durante os anos, fica mais difícil entregar tudo e seguir tudo no final. Na Barra, foi um pouquinho complicado, vou dizer, por causa da pandemia. Então, como normalmente a gente iria lá e conhecer, porque a gente absolutamente no ano tem planos de fazer mesmo trabalho lá, em termos desses workshops, do que a gente oferece em Botafogo. Então, o que a gente propunhou para a Barra era tentar encolher os alunos e conhecer a gente, para ficar mais confortável com a gente, para introduzir um tópico super importante, na minha opinião, para a Fund 2, na área de função executiva.
Então, função executiva é tipo uma base, fundação de mindset, que é muito importante para os alunos, eu acredito, no Fundo 2, já pensar, porque essas são habilidades que vai ter grande impacto no desempenho escolar, preparação de aluno para um dia chegar no ensino médio com habilidade de ter sucesso. E esse ano eu acho que foi muito interessante, porque muitos alunos, pela primeira vez, precisavam muito trabalhar com self-management, né? Gerenciar seu tempo, prioridades. Então, foi um desafio para muitos alunos. E foi muito interessante o nosso trabalho, porque a gente conversou sobre metacognição, pensando sobre o seu pensamento, memória de trabalho, e flexibilidade cognitivas. Então, a gente acabou fazendo alguns workshops com sexto até oitavo, para eles conhecer nós, e ficar confortável conosco, tentar encolher eles um pouquinho, e para começar trabalho logo presencial, assim que puder. Se tudo der certo, isso aí. Esperamos que muito em breve. Anne, eu vou emendar com uma pergunta que a Bela Sá mandou, na verdade, mas tem muito a ver com o que você acabou de falar. Ela perguntou aqui, seria interessante saber o que o aluno pode fazer desde o Fundamental 2 que pode fazer diferença nas escolhas das universidades. Então, acho que já tem um pouco do que você falou, né? Desenvolver algumas habilidades também, mas o que mais a gente... Porque realmente aqui para o Brasil, para nossa tradição brasileira, parece um pouco assustador pensar em universidade desde o Fundamental 2. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Por que é tão importante, né, ficar vendo desde cedo? E o que é possível fazer desde o Fundamental 2 para o aluno? Eu estou super interessada agora, muito mais em Fundo 2 do que antes, porque também eu tenho filha no sexto ano. E eu vejo ela já começando, né, desenvolver a própria habilidade dela para estudar. Então, quinto para sexto é um pulo muito grande para muitos alunos. E nono para décimo também. E décimo, se você não chegar no ensino médio com essas habilidades, esses mindsets, esse comportamento, o que eu chamo autoeficácia, self-agency, né? Que eu acredito que eu consigo fazer essas coisas, eu sou capaz, eu vejo, um pouquinho, não é impossível, mas é difícil ensinar isso no décimo ano. Então, mais perto a gente consegue trabalhar com eles para ensinar que essas são habilidades que você pode criar. Você não foi nascido, você não nasceu com essas habilidades, e você, se não vem naturalmente, não significa que você não vai desenvolver. Às vezes tem que trabalhar mais. Então, por mim, a função executiva é muito importante para essa fundação, para os mindsets. E também eu gosto muito de falar já sobre valores. Os valores, os alunos pensam nos valores, porque isso também faz parte de nosso counseling, que está baseado no que eu falo, valores e o que se chama strengths, forças, né? Forças de caráter, character strengths. Então, conversando sobre isso, tendo um vocabulário para isso, guia muito o aluno. E se não tem o vocabulário de seus próprios valores e forças, quando tem dificuldade, quando tem conflito, o aluno fica com dificuldade de fazer as escolhas certas. Então, mais cedo que a gente pode falar sobre isso, a gente acredita que eles vão conseguir fazer essas escolhas melhores para eles. Sensacional, Anne. E por que é tão importante para uma escola ter esse programa de counseling?
Para a gente, nós acreditamos que se não ensinar ou falar sobre habilidades não cognitivas, a gente não está desenvolvendo o aluno que vai entender o mundo e a realidade depois ensino médio. Este ano eu acho que foi super interessante porque realmente mostrou para o mundo inteiro essas necessidades de adaptar. Então, de ter independência, por exemplo. Então, essas habilidades, né, que a gente fala para o século XXI são coisas que a gente pode trabalhar e desenvolver. Então, por isso, counseling alinha muito com os pilares da escola, que vai desenvolver um aluno holístico também. Porque no futuro, a minha pergunta básica, eu converso muito com os pais, para mim também, como mãe, é como a gente vai criar filhos, né, e vai preparar filhos para um futuro de trabalho e vida que a gente não consegue mais imaginar. Tem tantas mudanças acontecendo na velocidade incrível que como podemos preparar? É possível? Isso é uma pergunta muito importante para os pais, porque 10, 20 anos atrás, a gente podia planejar a nossa vida. Você você estuda, faz prova, entrar na universidade certa, pega trabalho, né? E você podia planejar certinho. E muitas vezes você conseguiria esse objetivo. Hoje em dia, tem indústrias que abre e fecha em um ano. E esse ano, até depois da pandemia, como vai ser essas indústrias de viagem, né, hotels, real estate? Quantas empresas já desenvolveram escritórios? Porque eles descobriram também que pessoas podem trabalhar em casa. E o custo para as empresas está em milhões que eles vão poupar. Então, com esse mundo do futuro, está mudando muito o que podemos ensinar nossos filhos. E para mim, isso são essas transferable skills, habilidades transferíveis. Isso não é matemática mais, isso não é essas coisas técnicas, porque logo a tecnologia vai ter isso, mas são nossas criatividades para usar essas habilidades que são importantes. Eu gosto de falar sobre os 3 Qs, ou como se chama? Quotients, quocientes? Quociente, essa palavra é isso? Mas não sei se eu traduziria assim. Pode começar e a gente pensa numa tradução para Qs. Tá. Quocientes, né, porque você tem inteligência, ou quociente intelectual, IQ, né? Você tem inteligência emocional, ou quociente, né? EQ. E também você tem agora que algumas pessoas estão falando que é mais importante ainda é inteligência ou quociente adaptabilidade, adaptação. A habilidade de adaptar agora é muito mais importante dos outros, porque a única coisa que a gente vai saber é que o mundo vai continuar adaptando. Com certeza. Tá bom. E, Annie, nesse mundo cheio de mudanças para esse futuro completamente incerto, aí está você e sua equipe preparando essas crianças, esses alunos, para chegarem em uma das possibilidades e tentativas de futuro que eles enxergam para a vida deles. Nesse contexto, nesse trabalho dificílimo que vocês fazem, quais são alguns must-haves, assim, algumas questões fundamentais no trabalho de vocês
para que a gente consiga identificar nesses jovens, nesses alunos, as suas paixões, as suas vontades e direcionar da maneira certa? A gente começa a trabalhar com uma ferramenta que a gente gosta muito, que é bem simples e faz muito sentido, se chama Ikigai, né? Um conceito japonês. Eu também não sei se tem uma tradução certa em português, porque é purpose em inglês. E eu acho a pessoa em brasileiro razão para ser, propósito, razão para ser, né? O que é como descobrir seu purpose? E isso pode ser definido várias vezes, mas as áreas que a gente pensa é que você tem que pensar e escolher e priorizar são 4 coisas. O que você ama? O que você é bom? O que você pode ser pago e o que o mundo precisa. E infelizmente ou felizmente, depende, não quero julgar, o gente pode ser pago. Isso, às vezes, é prioridade para a maioria, porque é óbvio, é importante. Obviamente é importante ter algum dinheiro, né? É importante. Mas se você olhar o gráfico e depois vai passar pelo e-book, o que às vezes é oposto é o que você ama. Às vezes o que você ama não é coisa que paga você melhor. Então não estou dizendo que todo mundo vai largar dinheiro para o que você ama, mas essas são as escolhas que você tem que pensar. E se você escolhe que ok, agora eu vou focar nisso, né? Ok, mas é uma escolha que você está fazendo com intenção. Então, a questão é que a gente conversa com os alunos muito, e tomando decisões com intenção. Isso que é importante. E interessante, quando a gente começa a trabalhar com os alunos, a gente foca em que você ama e que você é bom. E muitos alunos não sabem responder, porque não é somente talentos óbvios, são coisas, não são coisas cognitivas, às vezes, tipo comunicação. Você gosta de escrever, você gosta de ser criativa, mas pode usar essa habilidade não somente em arte ou músicas, né? Também pode usar a sua criatividade para solucionar algum projeto de engenharia. Então, essas habilidades que eu mencionei, habilidades transferíveis, a gente tenta sempre perguntar por quê. Por que você gosta? Por que você ama? Por que você acha que é bom? Então, assim, a gente começa a desenvolver isso mais, e se o aluno consegue responder, a gente acredita, e basear isso nos valores deles, pessoais, a gente acredita que essas decisões difíceis, mas depois, no futuro, quando você tem que escolher universidade e curso, major, fica mais tranquilo para o aluno. E os pais, porque às vezes esses valores ou esses objetivos pode ter conflito. E a gente tem que sentar juntos e conversar. E isso essa transferência é importante. Que incrível, Anne, essa ponte, esse trabalho de levar em consideração tudo isso para o aluno, sim, mas de trazer também a família, porque afinal é uma decisão do aluno, obviamente, mas que tem toda uma estrutura familiar envolvida também, né? Muito bacana. Tem que ser. Muito bacana isso. E ainda nessa linha, Anne, de fazer escolhas com intenção. Eu adorei isso. Tudo bem você escolher uma coisa ou outra, mas escolha com intenção. Mandaram uma pergunta pra gente, até um ex-aluno da escola, o Vitor Bui. Oi, Vitor! Ele mandou uma pergunta, como é que é fazer esse trabalho e escolher, na verdade, mais do ponto de vista do aluno, assim, como é que é escolher uma carreira ou mesmo uma área nesse período de mudanças tão intenso que é a adolescência?
E aí, queria ouvir um pouquinho de você, da experiência que você tem, desses conflitos que o aluno passa, e, se possível, de bons exemplos que você tem, vai ficar tudo bem. E mesmo como é esse trabalho de vocês, porque, obviamente, o aluno não vai escolher isso uma vez e está escrito em pedra, pronto. Isso é um trabalho de revisão constante, certo? Absolutamente. E vai mudar mais ainda. Quando a gente começa a conversar com os alunos de escolhas, e quando eles pensam nas carreiras, essa ligação de carreira com curso, major, né, o que eles vão estudar na escola, aqui, pelo menos no Brasil, tem muito mais essa ligação, que fora não é tão assim. Se você quer trabalhar em Goldman Sachs, você não necessariamente tem que estudar finanças nem economia. Eu tenho uma amiga que estuda inglês, né, e trabalha no banco de investimento lá fora. Obviamente tem que mostrar outras habilidades e tal, mas o que ela mostrou, habilidades dela, foi nessas outras áreas, né, que dessas que a gente falou são transferíveis, né? Tem algumas bases, obviamente, habilidades quantitativas, ou tem notas boas, mas essa esforço que o aluno tem vai aparecer no trabalho, qualquer trabalho. Eu acho, às vezes, alunos confundem, às vezes, essa palavra emprego com trabalho. São coisas diferentes. São diferenças importantes pensar. Antigamente era emprego. Era uma coisa bem caixadinho, definido. Tem hierarquia. Né? E você viu às vezes na mesma empresa, muitos anos fazendo uma trajetória assim. Hoje, né, é muito menos o emprego, trabalho é diferente. Tem muito mais mudança nas carreiras. Agora as pesquisas mostram que pode ser 10 ou mais carreiras, né, diferentes, né, até você tem 40 anos. Tem muitas outras mudanças no futuro de trabalho que a gente tem que entender também. E não são necessariamente coisas ruins. Na minha opinião, porque eu acho o que essa outra geração está trazendo para o mercado de trabalho, as empresas estão mudando também. Então, quando no ensino médio eles têm esse desespero, eu tenho que escolher, normalmente é porque no Brasil, porque quando você fizer vestibular, né, você tem que fazer pelo um curso específico. Então, por isso, eles têm muita ansiedade de fazer a escolha certa. Porque se você começar economia e você depois de um ano decidiu eu quero fazer psicologia, você tem que recomeçar a zero. Outros sistemas educacionais fora não têm essa rigidez quando você começar ensino superior. Então, por isso eles têm essa questão, né, escolhas certas. Então, mas o que a gente vê muito então, os alunos têm eu tenho um exemplo, vou dizer ano passado, um aluno, arquitetura, medicina, psicologia, né, na área, arte, eu acho, dentro de 6 meses, mudou 4 vezes, até saiu da escola, começou a fazer aqueles cursinhos para medicina, né? Porque ele disse, eu vou fazer medicina, vou fazer. Então, dentro do ano, mudou nem sei quantas vezes. E pra gente é ok, porque a gente entende que o aluno vai mudar. O que a gente está lá para dizer é, olha, o que você vai escolher agora, você tem que ficar tranquilo
que mesmo se você mudar depois, às vezes você tem que passar também pelaquela experiência para você saber, então, que é para você ou não. Então, por isso, mais cedo, que a gente chama experiências que você pode fazer, vai ajudar vocês a fazer essas decisões. Então, normalmente, eu vejo alunos que têm muito incerteza nas escolhas de curso ou carreira durante o ensino médio, a gente aconselha eles para ter mais experiências. Então, por exemplo, a gente oferece feira de carreiras, que a gente trouxe painéis, né, de pessoas, de profissionais diferentes para conversar, não somente do trabalho agora, também o trabalho do futuro. Como essa indústria vai mudar em 5, 10 anos? E também a gente oferece o que a gente chama Professional Immersion Program, né, tipo estagiários, né, estágios, que a gente tenta marcar durante as férias para os alunos conhecer áreas que eles têm interesse. Então, pela generosidade da nossa comunidade, que a maioria são pais, que ajuda, né, nossos alunos, receber os nossos alunos dentro das empresas deles, dá esse tipo de experiência legal. Um dia, às vezes uma semana, e até continua durante o ano. A gente fez um projeto para o Hospital da Lagoa, e nesse ano com a pandemia mudou um pouquinho, mas alunos começaram de fazer outras campanhas diretamente com eles. Não é que o departamento fez nada, eles, depois uma semana de trabalho voluntário, depois eles mesmo viu alguma necessidade e eles começaram a fazer campanhas para arrecadar dinheiro. Os alunos espontaneamente começaram a fazer essas campanhas. Ai, que lindo! Não, nem eu, a gente nem sabia o que estava acontecendo. E os alunos começam a ficar empolgados com essas experiências para saber também, eu posso fazer uma diferença. Tem que ser enorme. Mas eu, como individual, consigo. E mesmo se você não vai trabalhar no hospital, ou você não vai, ou na área de saúde, o que você ganha de experiência é de planejamento, comunicação, gerenciamento do tempo, de equipe. Então, essas habilidades que você ganha são muito importantes para o seu futuro. Então, essas habilidades você acaba usando também em outras áreas. Não é somente eu quero ser, né, essa emprego, né, essa vaga. É isso que a gente tem que pensar. É muito mais do que esse título. Incrível, Anne. E muitas pessoas perguntaram, então acho que essa sua resposta dá um gancho para isso. Você falou de experiência. Algumas pessoas perguntando sobre qual é o papel do intercâmbio nisso tudo. Essa palavra intercâmbio, para mim, significa várias coisas, porque pode ser... e depende da duração, eu acho. Antigamente... a única oportunidade, às vezes, fazer essas experiências fora se chama intercâmbio, né? Você vai para um semestre, às vezes um ano, normalmente programada pela agência, né, de viagem, por exemplo. Então, isso ainda existe e a gente acredita para alguns alunos, isso é muito importante para ganhar independência e também experienciar essas culturas nos outros países que são muito diferentes do que no Brasil. Então, é muito legal, às vezes, ter essa experiência própria para decidir se um dia eu vou estudar fora na faculdade. É interessante, tem alguns alunos que amou, mas descobriu que eu vou ficar no Brasil, eu prefiro, mesmo que a experiência é incrível, né, talvez, né, a prioridade deles é ficar perto da família, ou tem algum ramo de trabalho, a área que eles querem ficar. Então eu acho, ajuda eles também ficar com calma, que também para ficar no Brasil não é uma coisa ruim, não é uma desistência também de estudar, trabalhar fora. Essa pode acontecer depois, pode acontecer no MBA, mestrado, doutorado, ou qualquer outro momento na vida. Então, fazendo graduação fora,
não significa que você nunca vai ter experiências internacionais. Mas o que é mais interessante, eu acho, nos últimos 10 anos mudou muito as oportunidades também para ter essas experiências durante o verão, durante o que é Sim. verão para hemisfério norte, que é tipo junho até agosto. No Brasil a gente sabe que a gente normalmente tem somente um mês, né, em julho, de férias, mas são oportunidades super bacanas para ter experiência da vida universitária. E para mim, eu acho, quem está pensando estar fora, é essencial entender qual é o dia a dia. Porque o que você sonha pelos vídeos ou filmes, né, dessa vida do universitário nos Estados Unidos, não é sempre igual, né, do dia a dia. E universidade, um campus em Nova York de NYU, é muito diferente de um campus de Stanford, né? Então, entendendo essas diferenças e o que é melhor para você como individual, às vezes esses summer programs são são curtos, então não tem que sair da escola e atrapalhar às vezes, né, os seus estudos um pouquinho, dependendo quais são os seus objetivos, para ter uma experiência que vai te ajudar de novo a tomar decisões com intenção. Bacana, ótima resposta. O pessoal aqui gostou, estão mandando mensagens de é isso mesmo, muito bom. Não sei se você está vendo os comentários, Ene, mas as pessoas Eu são não super. tô, Estão te eu tenho elogiando medo muito. de mexer com o Instagram. Eu não vou tocar nada. Tudo bem, eu falo para você, as pessoas estão te elogiando muito e adorando a conversa, adorando as coisas que a gente está falando. Uma pergunta que eu queria muito saber a resposta. Eu conheço o trabalho de vocês pelo tempo que a gente trabalha juntas, né? E a gente já conversou sobre alguns casos, eu sei mais ou menos de algumas ações que o Eleva pelo Mundo e o programa de counseling tem. E eu já ouvi de você algumas vezes que não se trata só... tem toda essa construção de mindset, como você falou, do aluno, da aluna, entender que é possível se desenvolver para um caminho que ele quer ir atrás dessa escolha, mas você também já falou comigo outras vezes que o trabalho do counseling também tem muito a ver com ajuste de expectativa. Então, às vezes faz parte do counseling dar uma resposta mais difícil para um aluno de talvez você devesse tentar um outro caminho, talvez esse aqui não seja o melhor para você. Como é que vocês fazem para ajustar essas expectativas e saber quando é o momento não, se esforça mais e vai atrás do seu sonho, e quando é o momento de calma, vamos considerar outras possibilidades? Como fazer esse equilíbrio? Realmente as conversas mais complicadas, mais difíceis para nós tendo essas conversas com os alunos e os pais. Uma das expectativas mais complicadas tem muito a ver com finanças, né? Como financiar educação fora e com dólar, né, o real. Hoje em dia, essa conversa, infelizmente, acontece muito mais. A realidade é complicada. Só falando dos Estados Unidos, os valores, né, das universidades, muitas pessoas não entendem que não é somente também a mensalidade, você tem que viver, morar lá e também brincar, né? Então tem que ter um orçamento que é muito mais além de mensalidade pagar a universidade. Então, para universidades particulares, públicos, que não é grátis, né? Igual ao Brasil, o público é tipo 30, 40 mil dólares por ano. Então, isso é um valor que os pais e tem que ter essas conversas realísticas também com os alunos. Particulares pode custar 80 mil dólares por ano. Isso nem estou incluindo os outros gastos. Então, por isso, né, a gente tem essas conversas bem cedo também para explicar
e até dá uma tarefa para os alunos. Você tem que pesquisar as opções que você está pensando e ter essas conversas com seus pais para entender que todo mundo fica na mesma página. Não é que dizer que você não consegue, mas também o pai não quer dizer que não pode. E talvez as condições mudam. Este ano mudou muito o cenário, não somente por causa da pandemia e essas dificuldades de estudar fora, mas também a incerteza. Né? Mesmo se tiver capacidade financeira, talvez estudar, o que são outras perguntas e outras prioridades que a gente está pensando: segurança, saúde, né? E saúde mental. Né? Muitos alunos né, vai descobrir que talvez hoje, agora, não é o tempo fazer, porque talvez não tenha maturidade ou independência também de viver fora, que realmente não é fácil para adulto, né? Quando você tem que mudar de país. Imagina para um adolescente que a gente sabe que a cultura brasileira também tem muito carinho e você, dependendo da universidade, tamanho e quantidade de alunos internacionais, talvez você não sente esse acolhimento. Então, é difícil. Então, tem essa questão de finanças, que acredito, para a maioria dos alunos, essas são as conversas difíceis. E depois, essa questão de candidatura, né? Se eu sou candidato, se eu tenho candidatura para aplicar para essas universidades do meu sonho, a gente tem os dados, a gente tem as estatísticas. Não é que eu e minha equipe de Evelyn e Dani, ótimos, que me ajudam todos os dias para ter essas conversas e tem todas essas informações, que não sou eu e elas que estamos criando, né, esse dado, mas tem muita informação que a gente fala: olha, isso é seu perfil. Esse perfil baseado nos dados, do seu chance é isso. E a gente fala, não é que você não pode aplicar, mas a gente fala sobre essas estratégias, né? É bom você conhecer várias opções e comparar os riscos para aplicar. E entendendo isso, eu acho que o aluno também fica mais tranquilo com as opções. Esse ano, em geral, no Brasil... Desculpa, só antes de você continuar, para quem está ouvindo a gente e não está familiarizado com counseling, quando a Anne fala perfil, cada universidade lá fora, de cada país, e cada universidade mesmo, tem um perfil de application de estilo das atividades extracurriculares que o aluno... Anne, me corrige, pelo amor de Deus, mas se for alguma coisa, mas estilo das atividades extracurriculares, tipo de trabalho voluntário que se envolveu, tipo de atividade que se envolveu, se fez futebol, se fez ciências, se viajou, não viajou, se fez essa ou aquela matéria, aquela disciplina. É esse perfil que você está falando, né? O application do aluno é esse histórico dele. Exatamente. No início, né, eu falei um pouquinho sobre esses fatores holísticos, né? Não é somente notas que vai garantir sua entrada na universidade. Mesmo se você é primeiro aluno da sua turma, não significa que você tem a candidatura para aplicar para a melhor universidade dos Estados Unidos. Por quê? Porque só parte acadêmica não é a parte que eles acreditam que vai definir um aluno de sucesso. Como você contribuir na sua comunidade, como você impactou a sua comunidade, como você faz as suas escolhas com intenção, como você aprofundar mais em o que você ama, gosta. Isso são o que eles querem. Quando eles querem construir uma comunidade. Então, quando eles escolhem os individuais, eles entendem que cada um vai contribuir alguma coisa
individual para construir uma turma holístico. Então, quando eles avaliam você, eles já estão pensando do turma toda. Então, por isso é importante entender que o que funciona para um país também é muito diferente que outro. Na Europa, as notas e o desempenho escolar é mais importante, as notas. Então é diferente que os Estados Unidos. Estados Unidos que tem essa questão holística que é bom e ruim para alguns alunos, dependendo do ponto de vista. Anne, nosso tempo voou, eu nem acredito que a nossa conversa já está chegando no final. Então, para encerrar, eu queria te pedir, assim, para você deixar o seu conselho para quem está ouvindo a gente. Muitos dos que estão ouvindo a gente são pais ou alunos que estão pensando em ir para fora. Eu percebo pelos comentários, pelo tipo de coisa que eles mandam, que pensam em oportunidades em universidades fora do Brasil. E aí, eu sei que isso é uma tarefa difícil, mas eu queria te pedir se a gente conseguir se você pudesse dar um conselho geral para eles, não precisa ser mas algumas coisinhas que são meio, não quero dizer padrão, porque eu sei que, como você explicou pra gente brilhantemente nessa última hora, cada escolha é uma escolha, cada carreira é uma carreira, cada universidade é uma universidade. Mas se você pudesse dar alguns conselhos e deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente querendo saber mais de counseling, por favor. Eu acho, a única coisa que eu posso aconselhar, que eu acho consistente para todos, é que a gente tem que pensar de nós mesmo, que somos, eu não sei como falar isso em português, somos lifelong learners. Somos aprendizes para a vida, a gente aprende ao longo da vida. Sim. E essa mindset, eu acho, muda seu planejamento, seus objetivos, porque vai mudar continuously. Nunca vai chegar, eu cheguei, acabou. Não, sempre vai ter mudança na vida, no mundo, né? A gente está vivendo isso. Então, essa mindset de lifelong learners, eu acho importante para todos nós. Até adultos, pais também têm isso. E relacionado isso com if you don't adapt, you will be obsolete, né? Então, essa questão de adaptação, evolução, também faz parte disso. Eu acho que este ano mostrou isso muito claramente. Se a gente não pensar no futuro de carreiras, relacionamentos, escola, whatever, vida, que tudo pode mudar, e a gente que tem que adaptar a qualquer momento, eu acho que fica muito frustrante. Então, para mim, né, pensando de counseling, e o que eu posso dizer é isso. E a última coisa que é minha filosofia pessoal, eu gosto de pensar de counseling, eu falo, somos jardineiros, não somos carpinteiros, né? Não estamos aqui para construir, fazer uma pessoa. Estamos aqui para ajudar aquela semente, aquela pessoa a ser a melhor coisa que ele está, né? Que ele pode ser. Então, eu tento sempre ter essa visão quando eu trabalho, porque no final, né, o aluno individual é importante. Lindo! Nossa, encerramos com não somos carpinteiros, somos jardineiros. Maravilhoso! Muito obrigada, Anne, de verdade. Foi muito, muito bom dividir essa última hora com você, conversando sobre isso. Você sabe, eu sou fã do counseling, acho esse assunto interessantíssimo e eu amei essa aula que a gente teve com você agora. Muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente no Conecta. Obrigada pelo convite, Clara.
E, pessoal, só lembrando, a live vai ficar gravada aqui no nosso IGTV, como todas as nossas. E nos próximos dias a gente vai enviar o e-book que vai resumir tudo isso que a Anne conversou aqui com a gente, explicando melhor sobre counseling, sobre o programa Eleva pelo Mundo. Para você receber esse e-book, é só se cadastrar no Eleva Conecta. O link está na nossa bio. Se você já é cadastrado no Eleva Conecta, não precisa se cadastrar de novo, porque você vai receber no seu e-mail nos próximos dias e sempre, se cadastrou uma vez, sempre vai receber esses conteúdos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Anne. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.